Olá pessoal, então vamos começar a aula 6.2 e agora a gente seguimos trabalhando a Public Choice, ou seja, é, essa escola de pensamento que acaba analisando as falhas do governo. Do mesmo modo como eu disse que existem algumas falhas de mercado, existem algumas falhas de governo. E o ponto principal, como a gente viu, é de fato fazer uma análise do governo a partir do mesmo padrão de comportamento o qual é utilizado, digamos, quando a gente analisa as relações de mercado. E quando se realiza esse tipo de análise com o mesmo padrão de comportamento, né, os autores da Public Choice acabam dividindo em três pontos a análise. Os eleitores, os políticos, né, e os burocratas, os funcionários públicos. Aqui a gente vai só tratar da questão de mais focado na questão do eleitor, né, de como é que o eleitor, digamos, custos e benefícios do eleitor quando vota. Aí o primeiro ponto é esse. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é a política e o problema da informação. Então, começo citando, vocês imaginam, ao comprar um automóvel, eu invisto tempo e recursos para me informar a respeito de carros novos, pela simples razão de que sei que o erro afetará de forma significativa a mim e ao meu bolso, à minha conveniência e ao meu conforto. Ou seja, os custos da escolha errada, né, recai fortemente sobre mim. Quando eu vou comprar um carro, aqui é um exemplo de um carro, mas pode ser vários tipos de bens, uma casa, comprar um sofá, uma televisão nova, na verdade eu tenho um forte incentivo de me manter informado, né? Até porque caso, né, a gente sabe que o recurso é escasso, caso eu gaste, né, um recurso X, no caso de um automóvel, por exemplo, é um grande recurso, eu tenho, vamos dizer, 40 mil para comprar um carro novo. Se eu fizer uma escolha errada, comprar um carro ruim, um carro com problemas, ou um carro que não atenda às minhas necessidades, o custo da minha escolha errada será muito forte. Por esse modo, né, as pessoas, quando realizam esses vários tipos de trocas no mercado, elas têm um forte incentivo de se manter informado e até, de certo modo, é mais fácil de se manter informado, né? O custo da informação, digamos, sobre um carro, uma compra de um carro novo, ele é bem menor de, por exemplo, o custo do eleitor se manter informado. Então, o primeiro elemento que esses autores trazem aqui quando diz respeito a relações de mercado, alguns tipos de relações de mercado, a relação do custo com o benefício, ela funciona de um modo. Mas, vocês imaginem quando esse mesmo indivíduo, que é o mesmo indivíduo que, digamos, quando vai comprar um carro, ele é o consumidor, quando ele vai votar numa eleição, ele vira um eleitor. É o mesmo indivíduo, né? Do modo ele é um consumidor e do outro modo ele é eleitor. Há um forte incentivo de ser ignorante, né? Entre aspas, ignorante. Por quê? Porque os custos de ser um bom eleitor envolve ter conhecimento de várias áreas. E esses custos são altos, né? Então, cito aqui o custo de se manter informado em uma eleição muito alto, frente ao retorno esperado. Por exemplo, eu coloquei ali, a probabilidade do voto decidir uma eleição, o meu voto, o voto de cada um de vocês, a probabilidade do nosso voto decidir uma eleição de 100 milhões de eleitores é 0,0006, né? 4 casas de zero depois da vírgula. E o ponto é o seguinte: se vocês pegarem, por exemplo, a última eleição brasileira, a eleição para presidente, ela envolveu 147 milhões de eleitores, né? Então vocês imaginem aqui, a probabilidade essa em 100 milhões deve cair para algo entre 0,00004, né? 4,5, coisa do tipo. Então a probabilidade é menor ainda, né? Pensando no caso brasileiro. Então o que acontece isso? Desse modo, não há poucos incentivos para que o eleitor se mantenha informado. Vocês podem imaginar o que eu preciso para me manter informado, né? Imagine, eu teria que estudar economia, muitos elementos de economia, saber, por exemplo, para que serve acho que eu botei alguns aqui, alguns elementos, que envolvem também não só para presidente, mas envolve legislativo.
Eu preciso saber as propostas dos candidatos, são inúmeros candidatos, então eu tenho que estudar as propostas, né, saber da atuação, aqueles que já têm carreira política, e muitos já têm uma vasta carreira política, eu tenho que saber a atuação política e legislativa, e aí, de fato, se a gente quer um estudo minucioso, a gente vai ter que analisar muitos anos, muitos dados, ter que analisar todas as votações, imagina as votações que ocorreram seja na Câmara como no Senado, então eu vou ter que fazer uma análise, ter que baixar todos, digamos, o que está sendo votado, eu vou ter que saber ler o conteúdo dessas votações, entender de economia, eu citei algum exemplo. Qual a função do Banco Central? A maioria das pessoas, acredito que até por não serem da área de economia ou áreas afins, acabam não indo buscar esse conhecimento, mas saber para que serve uma taxa de juros, o que é um título, o que é o Tesouro Direto, qual é a relação dos títulos com a política monetária, questão política cambial. Você imagina, por exemplo, no caso brasileiro, o BNDES, como o BNDES influencia no, digamos, investimento, como os juros, vamos dizer, a política do BNDES influencia com a taxa de juros praticadas no mercado. Todos esses elementos de economia são vastos, são um monte de elementos. Entender questão quais elementos levam ao crescimento econômico, impacto do subsídio, políticas educacionais, quais foram, todos. Vocês possam imaginar N elementos que envolvem a pessoa, digamos, uma pessoa de boa fé, uma pessoa que de fato queira se manter informado sobre política, sobre os elementos que envolvem a disputa política e, de bom grado, queira decidir qual seria o melhor candidato, as melhores propostas. Né? Porque muitas vezes, perto da eleição, por exemplo, para a presidência, saem algumas, digamos, candidatos, lançam algum papel, né? Digamos, a cartilha ou um plano de governo, e muitas vezes é só geral aqueles elementos e obviamente implícito ali está várias áreas de conhecimento, como direito, economia, filosofia, ciência política, entre outros. O que acontece? Os custos de se manter informado, então o custo de tempo, de dinheiro, né? A gente despende muito dinheiro para estudar isso, e o outro elemento, o tempo que a gente está, vamos dizer, estudando esses elementos, é um tempo que a gente poderia estar trabalhando, poderia estar no lazer, poderia estar com a família, poderia estar realizando outras ações, mas não, estaríamos estudando para se manter informado. O que acontece, o ponto aqui que esses autores trazem, é que os custos excedem em muito os benefícios esperados. Né? O ponto é o seguinte, na verdade, é o que os autores da Public Choice chamam de ignorância racional. Eles chamam de ignorância racional, ou seja, é racional ser ignorante numa eleição. É racional, por exemplo, que visto a probabilidade ínfima, é racional que eu esteja, por exemplo, no dia anterior à eleição, aproveitando com meus amigos, com a minha família, por exemplo, vendo Netflix, do que esteja lá vendo as planilhas, vendo qual são os planos do governo, coisas do tipo. Por quê? Porque, em última análise, meu voto vale quase nada. Na verdade, a probabilidade eu não trouxe referência, mas posso colar lá depois para vocês o estudo, a probabilidade de morrer indo votar numa eleição, né? Morrer atropelado, ela é maior, né? do que de fato maior ou próxima do que de fato o teu voto mudar uma eleição. Então, seria racional nem ir votar, né? No caso brasileiro, de fato, a gente tem uma obrigatoriedade de votar. Mas isso não muda o fato que os custos excedem muito os benefícios esperados. Coloquei outro elemento, o resultado de uma eleição é determinado principalmente pelo que as outras pessoas fazem, não pelo que você faz. Então, um voto sozinho, ele não tem quase, a probabilidade é muito difícil, né? E tem outra questão, né? O segundo ponto, as pessoas têm informação limitada sobre sistemas gerais, né, de fato. Mas, aí entra outra questão, né? Algumas pessoas têm maior conhecimento sobre políticas específicas. Você imagina o N políticas que existem no governo, né? O governo realiza políticas.
Alguns grupos específicos, eles possuem informação específica sobre alguns programas. Por exemplo, os fazendeiros, eles possuem muita informação sobre subsídios agrícolas e limitações de áreas plantadas e sabem, digamos, informação sobre os elementos que envolvem a sua área. Existem vários grupos de agronegócio, a gente pode ver indústria, não sei, farmacêutica, a gente pode pensar produtores de maçã, você pode imaginar cada grupo específico, né? Indústria X ou Y, esses grupos possuem, né, maior conhecimento sobre algumas políticas específicas, o que leva a isso ao surgimento de alguns grupos organizados que acabam defendendo esses interesses específicos, o famoso lobby. E aqui eu não estou dizendo que seja só no fator digamos, de corrupção, mas digamos que os grupos, de fato, um grupo específico imagine e esteja dentro da lei que vamos dizer, a política que eles defendem é melhor. Imagina que eles, de boa fé, imaginam que essa política específica seja de interesse comum ou seja melhor para o país. O que acontece é o que os autores da Public Choice chamam de benefícios concentrados e custos difusos. Por quê? Porque uma dada regulamentação governamental, né, onde poucos eleitores possuem conhecimento de sua existência, esses eleitores não terão incentivo de se opor, mas os grupos específicos terão grande interesse, grande incentivo que essa regulamentação ocorra. Por quê? Porque a regulamentação, o benefício recai sobre eles mesmos. Você pode citar um exemplo, né? Por exemplo, restringir a importação de açúcar para proteger os produtores locais. Então, vocês imaginam qual é a porcentagem de pessoas no Brasil que são produtores de açúcar? Ou você pode imaginar produtores específicos de uma área. Não, a gente não sei o dado, mas imaginem que seja 2%, 3%, 1%, no caso do açúcar, né? Não acredito que seja maior que isso. Então a gente tem, digamos, vamos para a argumentação, vamos partir que seja 3%. Então teria 3% de produtores de açúcar e 97% da população não seria produtor de açúcar. O que acontece? Esse tipo de medida acaba aumentando, né, aumentando o preço, essa medida setorial, acaba aumentando o preço, por exemplo, para os 97% dos consumidores. Mas a grande parte são eleitores, mas ou eles desconhecem a existência dessa cota, ou de fato, mesmo que conhecem, os custos de ação para se opor a essa cota são muito altos. Então vocês imaginem que aumenta o valor do açúcar, então, em razão dessa, digamos, essa proteção setorial, aumente 50, que ali ele diminui a concorrência, aumente 50 centavos no preço do açúcar. Então, obviamente, isso é um valor muito pequeno uma pessoa X, mesmo que ela ache que não é correto e tem uma oposição a esse tipo de política, o custo de ela formar, de dar um grupo de pressão, de ela de fato realizar uma ação contrária a essa política é muito alto. E o benefício, 50 centavos, é um benefício muito pequeno. De fato, seria um benefício muito pequeno dentro do custo grande. Mas, do outro lado, esse tipo de proteção pode custar milhões, ou depende da área, bilhões de reais. Então, só que esse milhões ou bilhões, esse benefício é concentrado no grupo. No caso, a gente deu como hipótese o grupo de produtores de açúcar. Esse grupo de produtores de açúcar vai ter um benefício de milhões, não, milhares, milhões de reais, e vai ter um benefício concentrado, embora o custo seja difuso pela população. Desse modo, esse grupo tem um grande incentivo de se manter informado, um grande incentivo de formar um grupo, um grande incentivo desse grupo atuar fortemente para conseguir esse tipo de subsídio. Se chama, esse tipo de ação se chama também rent seek, né, os caçadores de renda, são grupos que de fato organizados que
forçam legislações, digamos, se a gente resumir, forçam tipos de legislações para benefício próprio, né? E aqui eu volto a falar, às vezes, não estou dizendo que seja de fato por baixo dos panos ou seja algo de corrupção, mas muitas vezes pode ser de fato esses grupos acreditarem que eles possuem um valor ou um valor X, digamos, que possa melhorar a economia local, o país, o bem-estar da população. Só que muitas vezes, de fato, não ocorre isso, né? De modo prático, não ocorre. E o que ocorre em última análise é esse benefício concentrado, onde os grupos acabam recebendo milhões de benefícios e os custos são difusos na população. Ou seja, o bem-estar da população diminui, em contrapartida, o bem-estar desses grupos concentrados, esses grupos pequenos, aumenta. O Brasil teria vários exemplos, né, desse tipo de ação, né? A gente não cabe aqui a gente especificar, mas a gente olhar a história do Brasil, a gente vê, né, econômica até recente, a gente vê de fato a ocorrência de alguns grupos de interesses particulares realizando ações e forçando muitas vezes, né, no parlamento algumas ações que beneficiem, né, que tragam benefícios concentrados e os custos difusos. Como eu disse, né, os produtores beneficiados pelas regulamentações, como esses benefícios enormes, eles têm um benefício enorme, eles de fato têm fortes incentivos e acabam sendo protegidos da concorrência e a produção se torna mais lucrativa. Vocês imaginem, eu citei o caso do produtor de açúcar, né? Imaginem só, se tu tem uma taxa, aqui como eu já falei, especificando mais, tem uma taxa, por exemplo, que garante uma cota, uma taxa de importação, né, para se importar um produto X, no caso o açúcar, o que acaba é uma diminuição, uma reserva de mercado, uma diminuição da concorrência, porque esses produtores irão ter uma vantagem quando concorrem com açúcar importado, e isso, de fato, possivelmente, geralmente leva a um valor maior pago pela população, mas o benefício se concentra nesses grupos. Como eu coloquei, já tinha falado, há milhões de consumidores e a produção está concentrada num grupo restrito de produtores. Aqui eu especifiquei a questão dos eleitores e na verdade, quis especificar a questão da relação entre custos e benefícios. Então, por exemplo, recapitulando, quando a gente trata de um eleitor realizando um voto, né, ou uma eleição, ele tem de fato um custo o custo é muito grande se manter informado e o benefício esperado do seu voto é ínfimo, né? Por isso que é racional ser ignorante. No caso de alguns grupos particulares, de alguns setores de produção, eles já têm, né, um incentivo grande, ao contrário, né? Os custos são bem menores do que os benefícios esperados, por isso que é um incentivo forte de fato realizarem ações junto ao poder legislativo ou executivo para buscar algumas restrições, regulamentações que os beneficiem. Além desses dois elementos, né, a Public Choice traz alguns que eu não trouxe aqui, por exemplo, que se chamam maximização do orçamento, que seria do mesmo modo que o eleitor, segundo eles, há um padrão só de comportamento que o eleitor busca maximizar a sua utilidade, do mesmo modo que eles colocam que os grupos que caçam renda buscam maximizar a sua utilidade, os burocratas ou funcionários públicos também buscam maximizar a sua utilidade. Do mesmo modo, os políticos buscam maximizar a sua utilidade. Ou seja, no caso dos burocratas, que a gente não trouxe aqui, porque seria muita coisa, mas ele só para finalizar, eu afirmo aqui que o modelo é que os burocratas buscam maximizar a sua utilidade, então buscam maximizar o orçamento.
porque os orçamentos de fato recaem sobre a sua agência, sobre o seu departamento, sobre o seu setor. E os políticos maximizam a utilidade quando buscam ações que aumentem a probabilidade da sua eleição. Então, muitas vezes esses políticos buscam modos como de aumentar a probabilidade de ser eleito. Por quê? Porque, em última análise, um político ele só pode realizar a sua ação como no legislativo e executivo sendo eleito, né? Então, e eu não trouxe aqui, mas teria uma relação entre o eleitor, os autores também trazem uma relação entre o eleitor e o político, né? Então seria isso, mais ou menos. Eu trouxe alguns pontos só da Public Choice, o texto está lá, mas a questão é o seguinte: esses autores tentam tratar o que, digamos, a política sem romance. Eles tentam, ao invés de tratar, olha, existe falhas de mercado, então o governo deve atuar. De fato, existe falhas de mercado, o governo deve atuar. Mas nós temos que analisar também como é que se dá os governos, como é que se dá as instituições e analisar quais são as falhas de governo, para desse modo tentar resolver esses problemas. E quando a gente coloca um padrão de comportamento, imagina que tanto o consumidor, quanto o eleitor, quanto um político, né, querendo se eleger, ou já como político, né, um candidato ou um político, tanto um funcionário público, eles todos possuem, a princípio, a mesma, digamos, existe o mesmo padrão de comportamento, ou seja, segundo a Public Choice, maximizar utilidade. Esse é o ponto. Não há uma distinção, os autores criticam uma, digamos, corrente, uma ideia até corrente de que as pessoas na sociedade civil buscam autointeresse, não egoísmo, né, ou maximizar a utilidade, numa palavra, num vocabulário econômico, e quando estão no governo, quando são agentes públicos, eles buscam um interesse público. Não, para esses autores, o melhor modo de análise, o correto, é que se use apenas um padrão de comportamento. Todas as pessoas, cada um a seu modo, procuram maximizar a utilidade. Seria esses elementos. É um monte de questões que tentei condensar aqui. Então, bons estudos. Até o próximo módulo.